Você já percebeu que a maioria das pessoas ao seu redor, ou até mesmo você ou a sua família, ficam trabalhando no mesmo emprego 5, 10, 15, 20 anos, moram na mesma cidade ou no mesmo bairro, na mesma casa a vida toda? Você já percebeu isso? Você já percebeu ou é só eu que percebo? Você já percebeu que você tem os mesmos costumes, acorda geralmente no mesmo horário, toma café da manhã, geralmente come as mesmas coisas, no almoço come a mesma coisa e assim por diante? Você já parou para ver isso? Ou só eu que enxerguei isso? Bom, eu quero apresentar para você algumas situações e um passo a passo para você perceber o ambiente à sua volta e você ver a mudança, porque provavelmente você quer mudar de vida. Eu tenho quase certeza, 99% das pessoas querem mudar de vida. Estão cansadas da realidade do trabalho, da cidade, do bairro que estão, querem crescer. É o seu caso? Você concorda? Se você concorda ou discorda, comenta aí, coloca nos comentários. O que você acha? Você acha que é só você que quer mudar de vida ou mais pessoas querem mudar de vida? Qual é o nível de mudança que você quer atingir? Eu quero deixar essa pergunta para você. Eu estou fazendo tudo isso porque eu desejei muitas vezes mudar. Em várias dessas tentativas de mudança, eu fiquei igual alguns ditados populares. Segue em tiroteio, não sabia para onde ir. Outros momentos eu ficava igual aquele cara na floresta, desbravando, ficava rodando em ciclos. Passava no mesmo ponto. No mesmo ponto, opa, parece que eu já passei por aqui. Já mudei de muitas coisas. Já mudei de trabalho, já mudei de cidade, já mudei de bairro, já mudei de casa. Já mudei em várias coisas da minha vida. E eu percebi alguns vícios, alguns princípios, percebi algumas travas, algumas coisas que impedem as mudanças. E eu quero compartilhar aqui com você algumas delas. Então, antes disso, eu quero me apresentar. Meu nome é Daniel Avelino, para quem não me conhece ainda. Se você não me conhece e não segue o canal, clica aí no sininho para você seguir o canal. Compartilha para alguém que você acha interessante, que a pessoa perceba que é interessante a mudança e elas não sabem como mudar ainda. Então, eu estou aqui para compartilhar um princípio interessante de como mudar. Bom, então eu passei minha vida tendo mudanças, enfrentando os desafios, entrando em desafios que eram muito maiores do que eu. Eu acabei me destacando em tudo que eu fazia. Eu sempre era um dos primeiros ou o primeiro em tudo que eu colocava a mão, em tudo que eu fazia. Eu sempre me destacava, sempre liderei, sempre fiz coisas além da média. Mas eu percebi por muito tempo na minha vida que eu não percebia mudanças relativamente concretas ou até mesmo financeiras. E eu tive muitas mudanças, mas eu parava, eu tive muito crescimento material, físico, mental, e eu parava em um certo ponto. Então eu descobri, eu mapeei, eu entendi todas essas circunstâncias, todas as coisas que me pararam. Hoje eu tenho a clareza de onde eu estou e para onde eu estou indo, e eu sei o que me para. E eu sei exatamente o que faz te parar. Eu entendo muita coisa sobre o que você pensa, o que você deseja e onde você quer ir. Então vamos lá. Primeiro, eu vou usar como exemplo uma mudança de casa, simples. Para você mudar, você está insatisfeito com o lugar. Ponto. É o que você tem hoje. Você está insatisfeito com a vida que você está em. Está vendo como eu te conheço? Você está insatisfeito com o tamanho da sua casa. Você está insatisfeito com as condições que ela tem. A pintura, a aparência, porta, janela. Vamos para o trabalho. Você está insatisfeito com o seu salário, você está insatisfeito com o patrão, você está insatisfeito com a cadeira que você senta, às vezes. No relacionamento, você está insatisfeito com o seu cônjuge, com a esposa, o marido, pela forma dela falar, a forma dela agir. Você está insatisfeito com a sua escola, que você senta lá das 7 ao meio-dia, ou das 7 da noite à meia-noite, 11 horas, e fica lá. E parece que não muda, não cresce, não ajuda em nada. Eu já passei por tudo isso, por isso que eu estou te falando. Então aí é o primeiro ponto, a insatisfação. Depois da insatisfação, você precisa ter um alvo para onde ir. Você precisa traçar uma meta. Para onde que eu vou? Então, você define um lugar. Vou mudar de emprego? Vou largar esse namoro? Vou começar um namoro novo? Ou vou procurar uma pessoa diferente? Se for casamento, não larga. Resolva. É muito mais fácil você resolver o casamento do que você encontrar um outro marido ou uma outra esposa. É de casa? Eu morei numa casa que tinha 2 quartos minúsculos. Eu mudei de casa, foi uma casa que tinha 3 quartos. Depois eu tinha necessidade de mudança, eu via que atrapalhava eu ficar mudando os móveis, então eu comecei a mudar para casas que têm os móveis planejados. Hoje em dia o que eu faço? Eu empacoto tudo que tem dentro das coisas e transfiro de uma casa para outra, usando os móveis planejados de cada casa. Então eu moro em casas que têm móveis planejados. Então por que eu estou falando isso? Porque você tem que adaptar
a sua necessidade com a sua realidade e o seu desejo. E o que você tem realmente disponível para acessar. Bom, então como você está insatisfeito? Olha só, por que te para? Porque muitas vezes você vai mudar e você não faz o planejamento. Aí tem um outro ponto que eu quero compartilhar com você. Você está errando nisso, você está falhando nisso. E me desculpe por falar, mas eu quero falar isso para te ajudar. Porque você está errando e falhando no planejamento. Porque eu errei, já falhei muitas vezes. Nas mudanças, eu falhei em troca de emprego, de mudança de área. Eu falhei. Então eu aprendi, estou aqui para compartilhar com você como você vai fazer. Então você tem que entender os processos. Hoje eu me vejo num outro nível de vida e hoje estou desfrutando de um nível diferente na parte espiritual, no meu corpo, na minha alma, sobrenatural. Que eu vou falar mais, mas se eu falar agora você não vai entender. Então, como você vai desfrutar sempre de um nível melhor de vida em qualquer área que você colocar a mão, qualquer área que você desejar? Fazendo um planejamento. Assim é na Bíblia. Infelizmente, aqueles que não se sentarem a planejar de acordo com o desejo que tem no coração, por exemplo, é o que está na passagem bíblica, quem vai construir uma torre, ela tem que sentar e calcular se consegue construir aquela torre. Porque senão ela vai começar a construir e não vai ter resultado nenhum. E aí ela vai ser motivo de chacota, porque ela não teve a capacidade de desenvolver aquela construção. Sempre você me entende? Bom, então o que te para? Planejamento. Daniel, eu planejei aqui, eu tenho 5 mil para começar minha empresa, eu preciso de 5 mil. Opa, eu tenho não. Se você planejou e fala, eu preciso de 5 mil, pode ter certeza que você vai precisar do dobro. Porque envolve coisas que você não avaliou, que você não conhece. Você não procurou as pessoas corretas para fazer aquilo. E mesmo se do que você já pesquisou leva 5 mil, você pode demorar mais tempo e esse tempo vai aumentar o custo. Ou se você quiser reduzir o tempo e elevar o nível de empresa, você pode reduzir o tempo e investir um pouco mais de recurso. Então, o que te para? Planejamento, consciência, alvo, desejo. Assim como na Bíblia diz que quem deseja construir uma torre, o desejo às vezes não é ardente. Então você tem que parar para analisar qual é o seu propósito. Outra coisa que para muita gente, não tem propósito. Eu já comecei exatamente vídeos aqui no YouTube. Se você procurar aí há 2, 3 ou 4 anos atrás, se eu não me engano, eu tinha o desejo de compartilhar meu conhecimento. Eu sabia que eu entendia algumas coisas que poderiam ajudar muitas pessoas. Seja na casa, no trabalho, nos relacionamentos pessoais. Eu tenho muita bagagem. Eu sou formado em licenciatura em Física, estudei pedagogia, gosto de entender o funcionamento do cérebro, gosto de entender o desenvolvimento pessoal e eu percebo muito desenvolvimento pessoal. Tanto é que eu oriento as minhas filhas hoje. Eu tenho conversas com as minhas filhas. Hoje minha filha tem 5 anos, a mais velha, e a mais nova tem 2. Hoje converso coisas com elas que adultos não dão conta de conversar com outros adultos. Um adulto não dá conta de conversar com uma criança. Alguns assuntos. Relacionamento, gravidez, filhos, trabalho. Hoje em dia eu converso com essa minha filha que ela tem uma capacidade de raciocínio surpreendente. Ela brinca, é uma criança normal, faz o que as outras crianças fazem, mas ela tem uma capacidade de raciocínio, de resolver problemas, que é o que eu brinco pra ela. Filha, tá chorando por quê? Resolve o problema. Vamos pensar no problema e vamos buscar a solução. Ela faz isso com uma naturalidade, coisa que eu sofri anos para entender a forma de pensar e hoje eu coloquei na cabeça dela, eu instalei na cabeça dela, ensinei ela a fazer o processo e ela faz em questão de segundos. Ela aprendeu a fazer em alguns dias, algumas horas, e hoje ela faz em segundos algumas coisas que eu ensinei para ela. Por que eu tô falando isso? Porque nós temos que ser como criança. Às vezes abandonar uma forma de pensar e mudar nossa cabeça como uma criança e começar. Assim a passagem bíblica diz que o reino dos céus, quem herdará, quem entrará lá, são as pessoas que têm o coração e a mente como de uma criança, humilde, que muda, que não fica ali parado na mesma forma de viver. Por isso que eu comecei esse vídeo falando, você está parado na mesma casa, no mesmo trabalho, no mesmo bairro, na mesma cidade há muitos anos, tem muita coisa errada na sua vida que você precisa resolver. Então eu te convido para entrar numa nova rota, para você entrar num novo alvo, para você começar a rota de mudança da sua vida. E você precisa fazer uma nova rota. Como que eu faço uma nova rota? Vou dar um exemplo para você, do Waze e do Google Maps. Bom, para você fazer uma nova rota, você precisa colocar lá qual que é o ponto de saída. Você precisa saber o destino.
Você colocou esses 2 pontos, o Waze vai ligar para você esses 2 pontos. Ou o Maps. O GPS vai ligar para você esses 2 pontos. E aí você vai escolher lá qual é a rota que você quer. Uma rota mais rápida, uma rota mais curta, uma rota que tenha estrada de terra, uma rota que só pegue estrada asfaltada, uma rota que pode pegar balsa, uma rota que não entra em balsa. Você pode escolher a sua rota, você pode escolher por onde passar. E outra coisa, mesmo que você tenha escolhido o ponto de saída, sua casa, sua mudança, seu trabalho, e você definiu um ponto de chegada, mesmo assim no meio do caminho vão acontecer imprevistos. Pode ser que um carro quebre no meio do caminho, paralise a estrada, tenha um acidente. Pode ser que uma rodovia esteja interditada por um asfalto, uma ponte ceder, e você vai ter que voltar um pouquinho para trás e desviar. Mas lembre-se, sempre desviar para continuar no alvo. Então, o ponto principal aqui é alvo, destino, onde você quer ir. E isso tudo envolve propósito, isso tudo envolve identidade, isso tudo envolve querer com o coração ardente, com desejo real e ter clareza para onde você está indo. Porque quando você tem clareza para onde você está indo, você não vai parar e mudar no meio do caminho. Por exemplo, vamos voltar lá na mudança. Como eu mudei de Ourinhos para Bauru, se eu estou com a minha mudança vindo no meio do caminho e eu desisto, opa, vi uma cidadezinha ali, Santa Cruz do Rio Pardo, no meio do caminho, acho que eu vou morar aqui. Tem como eu fazer essa mudança no meio do caminho? De certa forma é possível. Mas com a realidade que eu tinha, era impossível. Porque eu não conhecia ninguém, eu não tinha um planejamento, eu não tinha pessoas para me amparar lá, eu não tinha alvo, eu não tinha desejo ou necessidade nenhuma de estar lá em Santa Cruz. Então, meu destino era Bauru. Não tem como eu parar minha mudança lá e descarregar lá. Eu não tinha casa, não tinha nada reservado, preparado para aquele ambiente. Meu plano, meu objetivo não era estar lá, era Bauru. Então eu cheguei em Bauru, realizei o meu desejo, cheguei no meu objetivo, cheguei no meu alvo, mantendo o meu propósito. Aquele meu propósito era sair de Ourinhos e chegar em Bauru, concluir. É assim a sua vida. Você precisa de novos desafios, você precisa desfrutar das conquistas que aparecem ao longo da sua vida, do seu percurso e, acima de tudo, ter o propósito divino, o propósito de Deus claro na sua mente e no seu coração. Porque eu vou falar rapidinho aqui. Existem 3 propósitos principais. Primeiro, amar a Deus, estar com Ele, viver no reino dEle, conhecendo Ele. E isso é Gênesis, na criação. Você multiplicando a essência dEle, porque Ele disse, façamos o homem à imagem e semelhança. Minha imagem e semelhança. Então você tem que conhecer o seu propósito, que é desfrutar e transparecer e iluminar as outras pessoas com a sua identidade, que é ser imagem e semelhança de Deus em qualquer ambiente. O outro alvo, outro propósito que você tem de vida é fazer discípulos, assim como Jesus falou. Ide por todo mundo e pregue o evangelho, fale do meu nome, fale do meu amor, fale do meu sacrifício por vocês, para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então você tem que ter esse outro alvo, esse outro objetivo, esse outro propósito, de falar de Jesus, falar de Deus e compartilhar essa bondade, esse amor, que é o que eu vivo hoje e estou falando para você aqui. Esse é um outro alvo, outro propósito. E o terceiro alvo, o terceiro propósito de vida que você tem que ter com essência, com clareza, é o seu desejo. Seu maior desejo, o que é? Tem que ser baseado em servir pessoas. Porque, vamos lá, se você não acredita em religião, se você não acredita em Deus, não acredita em nada disso, procure em qualquer área, financeira, industrial, automotiva, qualquer área. O melhor é aquele que serve. A melhor empresa é aquela que serve mais. O que é servir? É resolver o problema do outro. É solucionar o problema do outro com rapidez, com qualidade, com conforto. Todas as empresas que mais fazem dinheiro, recurso financeiro no mundo tem esse princípio básico, que é o que Jesus já tinha ensinado. O maior no reino dos céus é aquele que serve. A mesma coisa aqui na Terra. Você está aí me assistindo talvez por um celular ou por um computador. Há 10 anos atrás tinha esse celular, esse computador da forma que tem hoje? Há 20 anos atrás não tinha nem ideia de que isso existiria dessa forma. Hoje tem. Por quê? Alguém pensou em servir as pessoas de uma forma que ela pudesse ter todas as informações disponíveis na mão dela, na palma da mão dela, com poucos toques. Hoje no seu celular você tem câmera, lanterna, telefone, relógio, despertador, você tem tudo, em vez de ter 10 aparelhos diferentes. Então se apega a esses 3 propósitos. Eu falei demais até sobre eles, mas eu desejo que você entre nessa nova rota de vida, que você tenha uma vida de desfrute, de alegria, de prazer na presença de Deus e reconheça a Deus em todas as coisas e todos os ambientes e busque o reino de Deus em primeiro lugar e as outras coisas que você precisar serão acrescentadas na sua vida. Por quê? Porque aquele que ama a Deus e segue o seu propósito, todas as coisas vão ser acrescentadas.
todas as coisas vão cooperar para o bem dessa pessoa. Qual pessoa? Aquela que ama a Deus e segue o seu propósito de vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e seguem o seu propósito. Grava isso no seu coração, na sua mente e comece a caminhar nessa direção. Aí você vai ver grandes coisas vão acontecer na sua vida. É extraordinário. Sem palavras, eu não tenho nem como agradecer a Deus, porque um dia eu aceitei. Ele me tirou da depressão e colocou aqui diante de você para compartilhar um pouco do que eu aprendi, do que eu cresci, do que eu vivi, para que você, na situação que você está, talvez de paralisia emocional, paralisia física, paralisia mental, paralisia de crenças, de medos, para que você saia dessa paralisia, dessa depressão de ficar vivendo no passado, das conquistas do passado, dos prazeres do passado, e comece a viver o hoje. O hoje é o dia mais importante da sua vida. O que você vai fazer hoje para mudar? Para se alegrar. Não deixe para a próxima segunda-feira e não deixe para o próximo ano. Deixe para agora a mudança de vida, a mudança de realidade. Viva essa nova rota para você chegar num alvo muito maior do que você pode imaginar. Um grande abraço do seu irmão Daniel Avelino.